Olá, meus irmãos, Pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, iniciando hoje nosso estudo sobre a breve história do povo de Deus. Iniciaremos lá no livro de Gênesis com o chamado de Abraão e iremos até o livro de Apocalipse, contando de maneira breve e expositiva a história do povo de Deus, povo a quem Deus escolheu para chamar de seu, povo a quem Deus escolheu para ser chamado pelo seu nome. Hoje iniciamos com a história de Abraão. E iniciar a história de Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis não pode ser feito sem antes nos lembrarmos da história, da narrativa do capítulo número 11, que trata da Torre de Babel. Quando o ser humano, tentando ser maior que Deus, sofre a interferência divina, fazendo com que houvesse confusão de línguas entre eles e os espalhando pela terra. É nesse contexto que devemos entender a história de Abraão. Após Deus confundir a humanidade, Deus chama um homem, tira da sua parentela e o envia junto da sua mulher e da família para uma terra desconhecida, que ele ainda lhe mostraria qual seria. A única garantia que Abraão tinha, a de que Deus estaria com ele e de que ele não seria desamparado e que esta terra manaria leite e mel e que faria dele o pai de uma grande nação. Abraão entra para a história como o pai da fé, aquele que aceita um desafio inusitado em tempos de politeísmo. Abraão firma um pacto e uma aliança com Deus, dando início assim ao monoteísmo, a adoração de um único Deus. Ali onde ele vivia, na terra de Ur, eram vários os deuses que eram adorados. Mas Abraão firma então este pacto com Deus que o chama. Passa a adorá-lo e a segui-lo. E com muita fé, vai para onde Deus mostra que ele deveria ir. Meu querido irmão, minha querida irmã, este mesmo Deus que desafiou Abraão no passado continua chamando também a mim e a você para grandes desafios, para fazer de mim e de você homens e mulheres de fé. Temos o exemplo de Abraão, o nosso pai da fé, mas o que Deus espera de mim e de você é que também tenhamos uma vida regida pela fé. Uma vida onde a ótica da fé vem em primeiro lugar. A história de Abraão é brilhante, pois mostra idas e vindas de um homem que, assim como eu e você, também era cheio de falhas, mas que nas horas mais difíceis confiava e sempre recorria a Deus. Veja a linda passagem de quando Deus pede o sacrifício do seu único filho, Isaque, filho dele com Sara, o filho da promessa. Abraão, acreditando na ressurreição, acreditando na providência divina, ele dá a resposta que nós todos devemos dar nas horas de dificuldade. Deus proverá. Abraão confiou em Deus até o último instante, quando Deus então muda a história, poupa a Isaque e faz com que a partir de Abraão e de Isaque e de Jacó, seu filho, surgisse um povo que se chama pelo nome de Deus. Que história linda temos em Abraão. De Isaque, outro pai da fé, outro
patriarca, temos pouca história, senão aquela que já citei, do sacrifício. Temos também a história da escolha de sua esposa, Rebeca, e temos também já a história de Isaque velho, sendo enganado por Jacó. Isaque entra para a história como um homem pacífico, um grande pacifista, um homem que sabia lidar com as situações difíceis da vida, sempre buscando a via da paz. Se Abraão é o pai da fé, Isaque é o pai da paz. Entra Jacó na história, o terceiro dos grandes patriarcas. Quando nos lembramos e lemos as histórias e narrativas sendo novamente rememoradas nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, sempre que se faz menção aos patriarcas, se fala de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó, o mentiroso, Jacó, o enganador. Jacó, aquele que engana seu pai para ficar com a bênção da primogenitura, da qual Esaú já havia abrido mão. Mas ainda assim, seria necessário enganar o seu pai. E sem escrúpulo, Jacó faz isso, apoiado pela sua mãe. Precisou fugir da ira do seu irmão, que queria matá-lo. E passa um tempo na casa de Labão e ali se casa com Lia e Raquel. Engana também ao seu sogro e por conta disso intenta voltar para a sua terra, para junto de seu irmão, mas temia a reação do irmão que havia sido enganado. Ainda assim, também não tendo mais condições de ficar junto de Labão, ele vai e na volta antes do encontro com seu irmão, ele tem uma experiência transformadora, uma experiência que marca a vida de todos aqueles que têm um encontro definitivo com Deus. Ali no Vale de Jaboque, Jacó é transformado por Deus. Já não mais Jacó, agora Israel. Agora alguém que luta com Deus, alguém que é príncipe de Deus, alguém que teve a sua vida convertida de forma definitiva. Se Abraão é o pai da fé, se Isaque é o pai da paz, certamente Jacó é o pai da conversão. É o nosso exemplo de vida. É o exemplo que mostra que todo ser humano, falho e pecador, ao se encontrar com Deus, precisa estar aberto para ser transformado e deixar para trás todo o velho homem e se tornar um novo ser humano. Essa história, que começa no capítulo de número 12 e vai até o capítulo de número 36, mostra então os grandes patriarcas. No nosso próximo encontro, veremos a ida de Jacó e José, seu filho, para o Egito, e passaremos pela história de Moisés e da libertação do povo ali, naquela terra. Fica hoje o desafio a mim e a você, de olharmos para a história desses grandes heróis da fé, Abraão, Isaque e Jacó, e buscarmos como eles, sermos pessoas de fé, pessoas da paz e pessoas verdadeiramente convertidas. Que Deus nos abençoe.